Olá, criptomaníacos! Hoje é um dia feliz. Primeiro, ganhamos a premiação do Crypto Awards, graças a vocês. Vou agradecer mais e falar sobre isso lá no final do vídeo. Vocês vão acompanhar o evento que aconteceu lá no BitSampa, onde fomos premiados como melhor influenciador do ano. Muito obrigado a todo mundo. E também, finalmente, o Bitcoin rompeu aquela resistência do triângulo e disparou. E agora é hora da gente se livrar das shitcoins. Chega de shitcoins, vamos olhar para o Bitcoin e também olhar o mercado de criptomoedas. Logo após a vinheta. Vamos aproveitar que o mercado está em alta, todo mundo está feliz, deixa aquele like para jogar o vídeo lá em cima, colaborando também com o canal. Vou começar hoje já com um gráfico, que é o gráfico semanal que eu trouxe no vídeo passado. É esse aí, eu mostrei para vocês que existia uma tendência parecida com essa que a gente viu lá em 2019, 2020, né, que foi esses dois toques acontecendo, ou seja, todo ano se repete esse padrão. A gente teve um toque em 2019, um toque em 2020, aí teve esse toque em 2021 e esse toque agora em 2022. E toda vez que isso aconteceu, o preço voltou a subir, rompeu essas duas médias móveis, a de 20 e 50 semanas, e a partir de então ele dispara. Olha só, ele dispara absurdamente, como aconteceu aqui, e agora começamos esse movimento já que ocorreu este rompimento que eu estava esperando aqui. Disparada de preço muito forte desde então, e tivemos isso também em outros momentos da história, como lá antes da alta histórica de 2017, né? Foi um toque aqui, no caso, em 2015, antes de começar essa subida astronômica aqui. E não só eu identifiquei esse padrão aqui no gráfico semanal, a gente tem um gráfico aqui de 3 semanas que o TechDev mostrou o tal do Vortex Indicator, que historicamente, como vocês vão ver aqui, em 10 anos, toda vez que teve um cruzamento nesse Vortex Indicator, aconteceu uma mega disparada de preço. Tá? É um indicador com 100% de aproveitamento. Toda vez que cruzou, disparada de preço. Cruzou aqui também, ó, em 2015, disparada de preço, aquele momento mais ou menos parecido com o do meu gráfico semanal, né? Esse gráfico aqui de 3 semanas, mesmo padrão. Aqui para frente, ó, 2019, cruzou, disparada de preço, cruzou novamente em 2020, disparada de preço, e agora estamos tendo mais um cruzamento em 2022, nesse momento indicando que devemos observar uma forte disparada de preço. Se eu abro para vocês o gráfico diário, vocês vão ver mais ou menos a mesma tendência, né? Eu trago esse gráfico para vocês há muito tempo, tem esse canal de alta na cor verde, eu mantive ele mesmo durante esse período todo de queda absurda, pessoal falando que não, Bitcoin morreu, Bitcoin vai cair, vai entrar em bear market, não tem mais volta. Eu falei para vocês, calma que a gente ainda não rompeu por baixo desse canal de alta na cor verde. E não aconteceu mesmo, pessoal. Estava certo, veio aqui no fundo, voltou a subir, fazendo esse triângulo aqui. Olha quanto tempo, quantos dias nós estamos dentro desse meu triângulo aqui, eu trazendo ele para você, e agora, finalmente, como vocês podem observar, o Bitcoin rompe o topo desse triângulo, o que não aconteceu em nenhuma das vezes anteriores. Ó, 4 testes no topo. 1, 2, 3, 4. Eu mantive a confiança aqui, toda vez que pegava no fundo eu falei, calma, que a tendência é buscar o topo. Dessa vez não foi diferente, mas com uma coisa inédita. Ao contrário das vezes anteriores, onde o preço não conseguiu romper as duas médias móveis aqui, né, a linha amarela e a linha roxa, dessa vez rompeu ambas, rompeu tanto a amarela quanto a roxa, e foi aqui que eu sinalizei para vocês compra, porque eu falei, vai pegar o topo do triângulo. Isso é certo, tá? Eu já falei aqui, ó, o preço estava em 42 mil dólares, eu falei, vai para o topo do triângulo nos 45 mil dólares. A dúvida é, vai bater aqui e sofrer resistência como nas vezes anteriores e desabar, ou vai romper? Se romper, a lua. E rompeu. Então, quem está comigo aqui no canal há algum tempo, alguns meses, né, já sabia desse movimento e aproveitou aqui essa subida dos 42 até este ponto agora, ao redor dos 48 mil dólares. Era a disparada que eu esperava e também eu espero resistência justamente nessa posição. Vocês estão vendo uma linha tracejada nos 48.200 dólares. Por que tem uma linha tracejada aqui? Porque é
uma região de resistência histórica e recente aqui também no preço do Bitcoin. Vocês vão notar, por exemplo, que nessa primeira subida aqui, ó, quando o preço atinge essa região, ele começa a sofrer. Notem como é uma região complicada de ser ultrapassada. Mesma coisa em janeiro de 2022, olha aqui. E agora, mais uma vez, estamos aqui tentando fazer esse rompimento. E mais do que isso, é parecido também com este momento aqui, quando a linha amarela cruza para cima da linha roxa, que é o que eu estou esperando aqui, como vocês sabem. Olha só o movimento que teve. Sobe, sofre resistência justamente nessa região que a gente está falando, quando rompe essa região, para na segunda linha tracejada, que é a próxima resistência lá nos 52 mil dólares. Então são as duas próximas resistências, 48 e 52 mil dólares. Tá? É necessário romper essa região para buscar a próxima. Então o ideal para você que está entrando aqui agora é aguardar o rompimento desta linha tracejada aqui dos 48.200, tá? Entrar antes disso pode ser perigoso porque pode sofrer resistência nesse ponto e dar uma desabada. Mas mesmo se tiver uma queda, a tendência ainda é de alta. O que eu esperaria numa eventual queda seria fazer o topo desse triângulo aqui, na região dos 45 mil dólares, como suporte agora, já que foi uma resistência muito importante e muito prolongada, né? Então seria normal o preço recuar, cair para a região dos 45, tem que fazer essa região de suporte e aí sim voltar mais uma vez para testar a resistência dos 48 e romper para buscar os 52. Tá? Então é normal ter um recuo aqui, ter um certo alívio de mercado para buscar um suporte onde antes era resistência. Eu não acredito que a gente vai superar os 48, 50 mil dólares antes desse cruzamento positivo acontecer. A linha amarela cruzando para cima da linha roxa. Eu estou falando aqui para vocês sobre a média móvel de 50, rompendo a média móvel de 100 dias. Tá? Então, este cruzamento foi o que fez gerar essa mega disparada de preço aqui em agosto de 2021. Então, quer dizer, o preço rompeu as duas linhas, né, as duas médias, mas somente após essa confirmação aqui, após esse cruzamento, é que o preço conseguiu superar finalmente essa primeira resistência dos 48 mil dólares e foi buscar os 52 mil dólares. Espero aqui este cruzamento, que não deve demorar muito tempo, alguns dias somente, ocorrer, para aí sim o preço ter força de romper essa primeira resistência. Outra coisa que essa subida de preço fez foi retornarmos a um padrão similar ao de 2013 em diversos gráficos, em diversos indicadores, como esse que você está vendo aí na tela, que é do Durational Roots, tá? Que você encontra ele no Twitter. Olha que interessante esse indicador. Ele faz um comparativo do preço de compra dos compradores de curto prazo, que são os Short Term Holders, STH, contra os long-term holders, ou os compradores de longo prazo. Geralmente, aqueles que compram no longo prazo compram num preço abaixo daqueles que compram no curto prazo. Esse é o normal. Mas, em alguns momentos na história, também conhecidos como fundo do poço, isso se inverte. Aquele que compra no curto prazo compra nesse fundo do poço e, portanto, num preço abaixo, inclusive, daquele pessoal que entrou no longo prazo. Vocês encontram isso aqui, nesses círculos vermelhos desse gráfico. Significaria que o curto prazo comprou no mesmo valor do longo prazo. Abaixo de 1 significa que o curto prazo comprou mais barato. Isso só acontece em fundo de poço absoluto, ou seja, depois que a gente teve uma alta histórica, o preço caiu, entrou realmente num bear market, ou num inverno cripto, aí sim atinge aqui, como vocês estão vendo nesse momento, por exemplo, em 2015. Né? Tivemos a alta histórica de 2013, nesse momento aqui, o preço desaba e neste ponto aqui, aqueles compradores de curto prazo conseguiram um preço superior aos de longo prazo. Isso significa o quê? O mercado vai reverter, vai voltar a subir. Não tem como isso se manter. Tá? A mesma coisa aconteceu aqui na frente em 2019. Tivemos a alta histórica de 2017, o preço desaba até este ponto aqui. Quando entra abaixo de 1 desse indicador, ou seja, o pessoal de curto prazo comprando mais barato do que o de longo prazo, o mercado reverte e volta a subir. E olha que interessante, pessoal, ao longo dessa queda que a gente teve aqui, depois da alta histórica dos 65, 69 mil dólares, esse indicador caiu, mas ele não veio até essa região de 1. Ou seja, não parece realmente que a gente entrou em bear market, ou inverno cripto realmente. Ficou muito similar ao momento de 2013, entre os dois picos. Olha aqui que coisa incrível, né? Tivemos um primeiro pico
onde aqueles de curto prazo compram muito mais caro do que os de longo prazo, o indicador vai lá no 14, depois tem uma queda até essa região, exatamente 2,8, ou seja, quem compra no curto prazo compra a cerca de 2,8 vezes acima do preço de quem comprou no longo prazo, e a partir daqui ocorre a reversão e o preço volta a subir até uma nova alta histórica. Agora, olhem para o momento que a gente passou aqui. Tivemos as altas históricas, o indicador vai lá em cima, claro, não tão lá em cima quanto nos anos anteriores, mas chega aqui a quase 8 vezes o valor de quem comprou no longo prazo. Beleza, bateu um pico, voltou a cair, mas não veio até a linha 1 ou abaixo dela como nesses momentos anteriores. Veio até a linha do 2,8, exatamente igual a 2013 entre os dois picos. Olha aqui que coisa, pessoal, exatamente no mesmo ponto. E a partir daqui, o que a gente está vendo é uma reversão, o preço voltando a subir, como aconteceu também em 2013, indicando para a gente que pode realmente ser somente uma correção forte, como lá de 2013, antes de um pico ainda maior. E essa começa a ser a aposta do mercado na hora que o Bitcoin volta a subir. Isso ainda não é certo porque a gente tem uma resistência mais forte nos 52 mil dólares e é necessário rompê-la para a gente finalmente ter certeza sobre o preço atingir novas altas históricas. Isso ainda não aconteceu. Como vocês viram, existe a resistência dos 48 e a dos 52. Essas duas precisam ser superadas para a gente ter mais certeza com relação a essa possibilidade aqui. Tudo leva a crer que estamos no momento de correção antes de uma próxima pernada de alta, o que é muito interessante. A gente já estava descartando essa hipótese, né? Já estávamos no mercado aceitando a realidade de passar aí uns bons meses, talvez anos, no inverno cripto, mas agora a esperança foi renovada. E isso não se aplica somente ao Bitcoin. Eu trouxe para vocês nos últimos vídeos esse gráfico aí, que é o valor total do mercado de criptomoedas. Ele estava aqui sofrendo resistência justamente da nossa linha roxa, da média móvel de 100 dias, como vocês já conhecem, ali ao redor dos 2 trilhões de dólares de mercado de criptomoedas. E olha aqui, rompeu com louvor, né? Passou com tudo aqui da nossa linha roxa, disparou como era previsto, parecendo com esse cenário aqui, né? Depois de romper a linha roxa, o preço, quer dizer, o valor de mercado das criptomoedas dispara, e é o que vocês estão vendo nesse momento aqui. Já estamos acima de 2,1 trilhões de dólares e a tendência é continuar subindo. E quando isso acontece, inicialmente, quem se beneficia mais, quem carrega esse mercado é Bitcoin e Ethereum. E a Ethereum, vocês vão notar que apesar dela estar subindo contra o dólar, ela ainda não sobe contra o Bitcoin, que era o que eu estava esperando, né? Temos que esperar um pouquinho, porque eu falei para vocês, vamos esperar romper esse triângulo aqui. Isso aqui é Ethereum contra o Bitcoin, ou seja, quando ela romper esse triângulo aqui, significa que ela vai estar valorizando acima do Bitcoin, e esse rompimento vai acelerar essa valorização da Ethereum contra o Bitcoin em direção a essa resistência aqui do 0,083 BTC, ou seja, Ethereum acima de 8% do valor do Bitcoin. E após isso, a gente pode esperar as altcoins ganhando valor muito mais rapidamente. Até esse momento, não faz muita diferença você investir em Bitcoin ou em altcoins. Como vocês podem perceber, a Ethereum está lateralizando contra o Bitcoin. Claro que existem exceções, algumas altcoins vão estar disparando mais forte do que a média, mas vocês vão ver que, por enquanto, o mercado vai estar olhando para aquelas que são maiores. Ainda não estamos falando sobre pequenininhas, sobre shitcoins, aquelas moedas muito menores, ainda não é esse momento. Projetos menores só vão disparar realmente quando o Ethereum tiver essa força acima do Bitcoin, ou seja, começar a valorizar acima do Bitcoin. Isso dá confiança no mercado com relação às altcoins e veremos projetos menores crescendo. Por enquanto, os projetos grandes vão ser destaques, como vocês podem observar aqui no CoinMarketCap. Então, vocês têm aqui a Gnosis na posição 92 do mercado, subindo 31%, e toda a sequência aqui vão ser projetos do top 100. Waves, Shiba Inu, EOS, Filecoin, Loopring, Gala, The Graph, Terra Luna, Avalanche, Compound, PancakeSwap e assim por diante. Então, esse é o tipo de projeto que vai ter mais força enquanto a Ethereum estiver lateralizando contra o Bitcoin. Na hora que a Ethereum disparar contra o Bitcoin, vocês vão ver aqueles projetos pequenininhos, menores, ganhando mais força, tá? Por enquanto, foquem em altcoins maiores, altcoins do top 100. Agora vamos passar pelas grandes notícias que tivemos nos últimos dias. A principal
é a Coinbase planejando comprar o mercado Bitcoin, a 2TM, que é dona da Mercado Bitcoin, uma das maiores corretoras do Brasil. A aquisição colocaria a gigante americana das criptomoedas em posição de enfrentar a Binance no país. O problema aqui é o seguinte, pessoal. Regulamentação estatal gera oligopólios, gera cartéis, poucas empresas gigantes dentro de um setor. O Estado faz isso com todos os setores. Ele tem interesse direto na criação desses cartéis. E é fácil você entender isso. Na hora que o Estado cria barreiras, cria regras que vão tornando cada vez mais difícil para uma empresa entrar no mercado, o que ele faz é uma concentração de mercado. Poucas empresas terão capital e também capacidade para conseguir atuar naquele mercado. Então, aquelas empresas menores tendem a desaparecer ou serem compradas por empresas maiores. E aí vai se formando esse cartel, vai se tornando ali um setor somente de gigantes. Por exemplo, telecomunicações no Brasil. Vocês não encontram empresas pequenas, somente empresas gigantescas. Ou transporte, ou qualquer outra área que você tiver, você vai ver ali a concentração de poder em poucos nomes, né, em poucas empresas. E isso, claro, é péssimo para a gente. Menor concorrência significa preços maiores e serviços piores. E o interesse do Estado nisso, além, obviamente, de poder cobrar para essas empresas atuarem dentro do país, é que o Estado consegue controlar mais fácil o mercado. Imagina o Estado ter que controlar 100, 200 empresas, 100, 200 exchanges. É muito complicado para eles conseguirem ter esse controle. Na hora que ele limita isso a 4 ou 5 empresas, pronto, o controle é total. Se um dia, por exemplo, o Estado quiser confiscar os bitcoins, é fácil. Ele bate em 4 ou 5 portas, isso está feito. É muito mais complicado para o Estado tentar trabalhar com a descentralização de poder, várias empresas atuando dentro de um território. E é isso que a gente vem notando aqui no Brasil. A gente começou com várias exchanges, tinham muitas, dezenas de exchanges no Brasil, pequenas, é verdade, né? Mas tinha várias opções, elas estavam concorrendo e crescendo. Começaram com algumas regrinhas, IN 1888 e tal, começou a reduzir o número de corretoras no Brasil para talvez 10 ou menos corretoras, com algumas se destacando como a própria Mercado Bitcoin. E agora, com o crescimento das regras, né, cada vez com mais regras nesse setor, estamos vendo uma redução ainda maior. A Binance meio que dominou o mercado brasileiro e agora vem outra estrangeira, a Coinbase, para também pegar a outra fatia do mercado e teremos aí 2 ou 3 somente no mercado, podendo fazer o que bem entender. Podem subir o preço, podem subir as taxas e podem reduzir a qualidade do serviço sem que você tenha a opção de migrar para uma outra. É o mesmo processo que a gente está vendo acontecer em outros segmentos. Vocês viram a notícia de que o governo quer dificultar importações no Mercado Livre, Shopee e outras empresas. E isso, quem está pedindo, que está fazendo esse lobby junto ao governo, são grandes empresários, são os oligopólios do Brasil, como a Van e outras grandes empresas, que têm interesse em matar a concorrência. Então, eles não querem que você possa comprar diretamente de empresas chinesas. Eles querem comprar na China, como a Van faz, e aí vender para você com preço muito maior. Esse é o intuito deles. Eles não querem concorrência direta com os chineses, vão lá na porta do governo, pedem uma regulamentação ainda mais restritiva para que você não consiga escapar. Você vai ser obrigado a pagar mais caro, vai ter que comprar da Van ao invés de comprar diretamente de um chinês que te vendia barato. A mesma coisa que a gente vê aqui, a gente vê acontecendo também no mercado de criptomoedas. Essa é a função do Estado, ser capanga de grandes empresas, dessas empresas enormes que existem dentro de um país. A forma que a gente tem de escapar desse tipo de agressão é justamente usando criptomoedas da forma correta, ou seja, sem passar por intermediários, sem passar por dentro de uma exchange ou por dentro de qualquer empresa que faça esse reporte para o governo. Na hora que você passou ali, o dinheiro não é mais seu, a verdade é essa. Então, se você usa criptomoedas diretamente, né, trocando com outras pessoas que têm criptomoedas, você não corre esse risco. Mas claro que o Estado precisa criar artimanhas para conseguir identificar que você possui criptomoedas. E o governo brasileiro não está ficando de fora dessa brincadeira. Rio vai aceitar Bitcoin como pagamento de impostos, diz o secretário. Olha que maravilha, né? Agora eles querem Bitcoin também para você pagar imposto. Vejam só. E quem pagaria imposto com Bitcoin? Essa que é a pergunta, né? Quem faria um negócio desse? Porque passamos aí por séculos sem ter opção.
Nós éramos forçados a usar uma moeda estatal e pagávamos na mesma moeda. Recebia em real, paga em real, não tem o que fazer. Agora, finalmente, a gente tem uma saída desse sistema. A gente pode receber em Bitcoin. E você pode pagar para o bandido na mesma moeda que ele te pagou. Então, ele te pagou em shitcoin, ele te dá shitcoin, devolve a shitcoin para o bandido. Como diz a Bíblia, dai a César o que é de César. Então César te deu shitcoin, te deu real, pague os impostos em real e guarde o ouro. Não dê o ouro para o bandido. O ouro agora a gente finalmente consegue guardar. Você devolve para o bandido na mesma moeda que ele te paga. Até porque o próximo passo é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Receita Federal dos Estados Unidos vai caçar criptomoedas como nunca. Eles já estão nesse processo mais avançado de identificação de quem possui criptomoedas para ir caçar essas pessoas, né? Forçá-las a pagar o que devem na visão do Estado, né? Você pagar imposto e se você tiver sonegado na visão deles, você vai pagar multa. Então, esse é um próximo passo depois que o país meio que se faz de amigo, né? Não, pague impostos com Bitcoin, pode fazer aqui, pode trabalhar com Bitcoin, não tem problema nenhum, só declara aqui pra gente. O passo seguinte é começar a te caçar. E ai de você se enriquecer. Lá nos Estados Unidos estamos vendo também o Biden propondo imposto mínimo de 20% sobre a renda dos americanos mais ricos. Isso aqui ele está chamando de imposto sobre renda mínima bilionária. Então ele está falando aqui que quem tem mais de 100 milhões de dólares deve perder 20% do que possui, dando isso para o Estado. É um roubo absurdo. Você pegar 1/5 do que você tem, seja lá quanto você tem, e entregar na mão do bandido, por quê? Qual o motivo para isso? Não existe nada que justifique roubo. Mas tem algo interessante aqui. Bom, vocês acham que os bilionários são burros? O que eles vão fazer na hora que possuir dólares ou ações significa tributação de 20%? Ou seja, vão perder muito dinheiro nessa história, inclusive dinheiro que eles não realizaram. Ou seja, aquelas ações, por exemplo, que ainda não foram vendidas, se elas estiverem positivas, eles têm que pagar ganhos de capital não realizados. Significa justamente isso. O cara não realizou, ele não vendeu e mesmo assim ele tem que dar 20% para o governo. Depois, se a ação cair e ele se ferrar, o governo não devolve não, tá? O cara perdeu dinheiro. Então, estão atacando os ricos. Aí você acha que esse rico ele vai ter um incentivo de continuar com dólares e ações e dando 1/5 para o governo ou migrar para algo onde ele não tem esse custo, chamado Bitcoin? Mais uma vez, é o governo incentivando a migração mundial para as criptomoedas. As pessoas vão migrar para as criptomoedas e, melhor do que isso, migrar com privacidade, porque não adianta nada fazer a migração se o governo ficar sabendo que o bilionário possui Bitcoin. Olhem aí a tendência à descentralização, a tendência à privacidade, a tendência à adoção das criptomoedas, como eu vivo trazendo para vocês aqui no canal. Antes de me despedir, eu quero mostrar para vocês a premiação que a gente ganhou da Crypto Awards. Graças a vocês, muito obrigado pela votação, pessoal. Eu estou em dívida com todos vocês, não sei nem como que eu vou pagar isso um dia, mas segue aí o vídeo da apresentação e também o meu agradecimento a todos que apoiam a Criptomaníacos. E já vamos direto para a próxima categoria, que é de influencer masculino. Então, por favor, o vídeo número 5.
Pessoal do BitSampa, é uma honra estar aparecendo aqui para vocês. Queria estar aí presencialmente, infelizmente não foi possível nesse ano. Eu moro longe de São Paulo, mas eu prometo participar em futuras edições. E estou aqui para agradecer pela premiação no Crypto Awards desse ano, na categoria Influenciador Masculino. Eu não esperava receber essa premiação, para ser sincero, mas o público da Criptomaníacos realmente é maníaco, o pessoal vai lá, vota, ajuda demais, então muito obrigado, principalmente ao público e a vocês aí que puderam colaborar com essa vitória. Tenho que agradecer muita gente também, o pessoal da Criptofácil, o pessoal da Cointelegraph, o pessoal do BitSampa, muito obrigado a todos vocês. E tenho que agradecer também ao Estado, que sempre contribui com a criação de obras-primas, como, por exemplo, o que o governo fez com o nosso dinheiro de Murray Rothbard, ou ainda desestatização do dinheiro do Hayek, também ajudou na criação do Bitcoin e, consequentemente, na criação do canal Criptomaníacos. Antes de terminar, eu queria agradecer também a equipe da Criptomaníacos, porque eu sou esse rosto que aparece aqui para o público, mas atrás de mim existem 30 pessoas na equipe da Criptomaníacos fazendo isso acontecer, tanto no canal como nas redes sociais e nos nossos serviços. Então, muito obrigado também a toda a equipe que me ajuda no dia a dia. Bom, vou deixar vocês aproveitarem o evento. Muito obrigado e até a próxima!